Aqui, primeiramente, a gente tem um vídeo que mostra como foi o processo do cozimento das batatas. Posteriormente, tem uma foto do termopar que a gente usou, era esse aparelhozinho aí. Uma foto também de como foi o nosso processo, cortando as batatas, escolhendo as batatas certinho. E aqui já tem um vídeo que mostra como a gente fez a medição mesmo das temperaturas nos nós. Como vocês podem ver, tem o isopor embaixo, que está isolando, e os nós que foram feitos nos pontos da batata. Olá a todos, essa é uma apresentação da disciplina de Fenômenos de Transporte 2, e o tema do nosso trabalho foi o resfriamento de uma batata doce. O nosso professor é o Antônio Marcos, e nós somos um grupo composto por Ana Luísa, Giovana, Iago, que sou eu, Isabelle e Luísa. Primeiro, falar sobre as considerações que a gente fez para fazer o experimento. Primeira consideração são que as propriedades são constantes em toda a batata. Então, o K, o Rho, o CP são todos constantes na batata. A segunda é que a parte da batata está isolada por um isopor, enquanto as partes laterais e as de cima não estão. Terceira consideração que a gente fez foi que a condução é bidimensional na batata. E a convecção, ela acontece tanto pelos lados quanto por cima. E, finalmente, a radiação nessa batata foi negligenciável. Aqui a gente tem um esquema da batata. O comprimento dela é de 6 centímetros e a altura dela é de 5 centímetros. A distância entre cada nó é de 2 centímetros horizontalmente e de 1,67 centímetros verticalmente. Também é muito importante considerar que os nós 1, 5, 4 e 8 são iguais devido à simetria e o 2, 6, 3 e 7 também são iguais. Isso se dá à simetria do nosso problema. Agora a gente vai apresentar o desenvolvimento das equações. Como eu disse anteriormente, nós temos quatro grupos de nós que são iguais. Então, no fim, a gente só tem que calcular dois nós. Então, botando as equações, a gente tem as trocas por convecção nas laterais e as trocas por cima. E a gente tem as trocas por condução. Só que o nó 5 e 1 são iguais, então a gente pode desconsiderar esse termo e a gente fica só com esse. Substituindo as áreas, a gente tem esses termos aqui. Agora, se a gente multiplicar todo mundo por 2 e dividir todo mundo por k vezes ΔZ, vai ser muito conveniente, porque a gente vai conseguir fazer várias transformações depois. Para ficar mais fácil e para ficar menos poluídas as nossas equações, a gente pode criar esses termos aqui, ó, BOY, BOX, BOXY. Por mais que esse BOXY não seja adimensional, a gente sabe que ele não é adimensional, é muito conveniente criar ele, porque ele vai fazer a nossa equação ficar bem menos poluída. Então, por isso que a gente cria esse termo, para a gente conseguir se livrar de vários dessas variáveis e deixar a nossa equação mais bonitinha. Então, aqui a gente vai isolar o T1 e a gente vai obter uma equação para T1. Igualmente para T2, a gente tem as trocas por convecção lateral e por cima e as trocas por condução. Os nós 3 e 6 são iguais ao nó 2. Então a gente pode desconsiderar eles e a gente fica só com condução entre o nó 1 e 2. E fazendo as mesmas mudanças que foram feitas anteriormente, é possível chegar a uma equação para o nó 2. Agora os resultados do programa EES. O que é o programa EES? Ele é um Engineering Equation Solver. Ele é um programa que a gente pode usar para resolver vários problemas de engenharia. Primeiramente, a gente põe os dados nesse programa, a gente põe todas as nossas informações que a gente tem e a gente põe as nossas equações. A gente põe a equação da temperatura do nó 1 e do nó 2 e a gente tem essa função, que é a função da tabela. A tabela ela vai ser muito importante para resolver esse problema porque ela vai mostrar a temperatura dos nós no decorrer do tempo. Por mais que a gente tenha feito só até os 10 minutos, a gente fez por mais tempo para realmente só mostrar mesmo. E com isso é possível fazer um gráfico para mostrar em quanto tempo estabiliza. É possível ver que esse programa estabiliza por volta dos 80, 90 minutos. Aqui está o mesmo gráfico, só que já mostrando os erros agregados. E esses erros eles são importantes porque eles ditam quão perto da realidade vai ser o nosso experimento. E esses erros vêm dos parâmetros que a gente usou da batata, como o alfa, o CP e o K, e ele também vem dos equipamentos que a gente usou, como a régua e como o termômetro. A régua tinha uma resolução de 1 milímetro, por isso que fica 0,005 metros. E o termômetro tinha uma resolução de 0,1 grau Celsius. Então, dividido por 2, fica 0,05 graus Celsius. Aqui a gente tem uma relação dos erros relativos de cada grandeza. Aqui é possível observar que o erro relativo da temperatura ambiente foi o que mais influenciou nos cálculos, sendo que ele influenciou basicamente em 100%, né, nos erros.
Agora, os resultados experimentais. Aqui a gente tem várias tabelas numa planilha que mostram as temperaturas que foram obtidas das batatas. Ao vocês observarem, vocês vão perceber que as temperaturas obtidas para a batata 1 foram bem diferentes das outras batatas. Por que isso acontece? Porque foi a primeira batata. Nós ainda estávamos nos acostumando com o procedimento do nosso experimento, então nós ainda estávamos meio crus em relação ao que nós teríamos que fazer. Nós ainda não estávamos fazendo o experimento de maneira robotizada. Então isso causa muitos erros na batata. Nós ainda não estávamos familiarizados com o termopar. Então todas essas coisas fazem com que os resultados obtidos na batata 1 sejam bem diferentes em relação aos resultados obtidos das outras batatas. Mas, se vocês observarem, os resultados das outras batatas são bem coerentes e são bem parecidos. Então aqui temos as temperaturas para todas as batatas. E ao fim disso, a gente pode fazer uma média para cada nó e para cada tempo, e a gente obtém essa tabela aqui. Essa tabela é importante porque a gente pode fazer uma média de novo entre os nós 1 e 4 de cima, 1 e 4 de baixo, e uma média entre os nós 2 e 3 de cima e 2 e 3 de baixo, porque vai ser justamente essas temperaturas iniciais que a gente vai usar para calcular no ES, que foi realmente essas duas aqui que a gente usou lá na tabela do ES para calcular a temperatura teórica. E essas aqui, ao fim, são a média das temperaturas finais que a gente obteve para esses dois nós. Agora, comparando, a gente vê que a temperatura final para o nó 1 foi 44,75 e para o nó 2 foi 56,09. Está um pouco longe do calculado, mas a gente vê que o experimental foi parecido com o calculado. Quais que são os motivos dessa diferença? Bom, existem vários motivos, como por exemplo o fator humano, que as pessoas, ao fazer o experimento, cometem vários erros, e esses erros vão se propagando, e isso realmente causa uma diferença. Tem o fator dos aparelhos. Cada aparelho tem sua resolução, então cada aparelho tem uma capacidade diferente em medir de maneira eficiente uma grandeza. Tem também os erros do material que a gente estava analisando, ou seja, justamente da batata. Nós pegamos valores de K, Rho, CP, valores para o alfa, a difusividade, certo? Da batata em um artigo, mas esses valores podem ser que não estavam condizendo com a batata doce que a gente fez. Porque cada batata doce é diferente. Existem batatas doces que são mais aguadas, existem batatas doces que são mais enxutas. Então, existem safras diferentes de batata doce. Até mesmo dentro de uma mesma batata podem ter regiões que têm propriedades físicas diferentes. Então, tudo isso pode realmente causar um erro que vai se acumulando, e essas diferenças são devidas a esses erros que são inerentes do experimento e fogem do nosso controle. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado, espero que essa apresentação tenha sido útil para vocês e até a próxima.